Estamos de volta, são 11 horas 13 minutos, 11h13. O nosso programa está sendo transmitido também pelo canal do YouTube. Você que nos acompanha aí pela televisão, canal 17.1, tem a opção de assistir lá no YouTube ao vivo, 11 horas 13 minutos. Tem um delayzinho de 10 segundos aí, mas está ao vivo ali, tá bom? O canal TV Educa Mais, tá? TV Educa Mais, você assiste ao vivo o programa Mais Notícias, tá bom? E depois no canal do YouTube ficam também as entrevistas, todas elas separadinhas ali para você acompanhar. Inclusive lá no site tem vamos mostrar o site? Que ali tem a opção também da pessoa assistir as reportagens. De repente você perdeu uma reportagem, não acompanhou, ou acompanhou e quer passar para alguém, vai ali no Mais Play. No Mais Play tem a opção, onde? Mais Play, opção mais... No Mais Play ali, vai lá, Mais Notícias, clica em cima, aí vai abrir uma aba com todas as entrevistas que nós fazemos aqui no programa, tá bom? Então se você quer mandar para alguém, o assunto é importante, você quer assistir novamente, enfim, fique à vontade. Estou recebendo aqui o Semário Daltro, economista, para a gente falar um pouquinho sobre o aumento de cerca de 8% no preço da gasolina, que será vendida nas refinarias, né? Pelo menos 8% nas refinarias, o que representa 17 centavos para o consumidor. Como explicar? Por que a gasolina tem aumentado tanto? Olha, nós temos diversos fatores que podemos trazer como entendimento sobre essa alta. Primeiro é a questão da variação do dólar, né? Nós fazemos grande parte de importação ainda. E a variação do preço do petróleo no mercado internacional. A Petrobras, que é a grande empresa nossa que demanda, que tem toda a produção nacional e também faz o processo de importação, acaba seguindo essa variação internacional, né? Então nós não somos formadores de preço. O preço é feito no mercado internacional e isso impacta diretamente no consumidor. Então veja que é algo que está fora do nosso domínio. Porém, algumas medidas podem ser tomadas a nível interno do Brasil para que isso possa mitigar esses aumentos excessivos. Aumentos esses que não ficam só apenas com relação ao preço da bomba, do combustível na bomba, mas que vai refletir em todo o mercado, na cadeia do processo produtivo e consumidor do país, né? Bom, o presidente Bolsonaro afirmou que o governo avalia fixar o ICMS sobre combustíveis ou incidir sobre o imposto das refinarias. Vamos ver a reportagem, aí a gente volta comentando. Roda para mim. Ao lado do presidente da própria Petrobras, Bolsonaro afirmou que manterá a política de preço flutuante da Petrobras. Como política de diminuição final do valor, o presidente disse que deve reduzir o valor dos impostos federais direcionados às refinarias, como o PIS e o COFINS. Já em relação ao ICMS, que é de competência estadual, Bolsonaro afirmou que o governo estuda uma investida legislativa para regular a cobrança do imposto pelos estados na venda de gasolina, etanol e diesel. Dessa forma, a lei obrigaria os estados a definir uma alíquota e congelar a taxa até a próxima revisão, que seria realizada pelas assembleias legislativas. Outra opção do governo federal é exigir que os governos tenham um valor fixo por litro de combustível. Bolsonaro afirmou que quer também que os estados façam a cobrança do ICMS pelo valor cobrado nas refinarias e não na bomba. Essa decisão da União diminuiria unilateralmente a arrecadação dos estados. Está nas mãos de quem diminuir esse preço para o consumidor? Olha, como nós vimos na reportagem agora, o governo federal está tomando algumas medidas daquilo que compete a ele, os impostos PIS e COFINS, né, que incide diretamente sobre a variação do preço, e essa proposta de fazer com que os impostos, o ICMS, que é de autonomia dos estados, que possam sim ser cobrados lá nas refinarias, porque reduziria bastante o preço final. Hoje, além do preço na bomba, você tem que inserir o ICMS, por isso tem um aumento muito grande e varia de estado para estado. Que a medida, como bem disse ali o presidente da República, precisa tomar uma medida junto aos estados, porque foge da autonomia do governo federal. Como isso? Através do CONFAZ, o Conselho dos Secretários de Fazenda, onde determina regras e procedimentos para funcionamento
de aplicação desse imposto, que é o imposto estadual, e de forma unificada em todo o país, como tem liberdade cada estado, então nós vimos aí que essa é a medida. Pode ser feita uma medida de cunho emergencial até que se tome medidas dentro das suas assembleias, mas é uma das medidas para poder reduzir o preço final do combustível ao consumidor. Os biocombustíveis são uma alternativa? Sem sombra de dúvida, né? Os biocombustíveis nós temos aqui, nós somos os campeões de produção, né? Que é o etanol. Tá? Aí tem o biodiesel, mas principalmente o etanol produzido da cana e agora algumas usinas já produzidas pelo milho. Então isso tem um impacto, porque nós temos um percentual muito grande do álcool na gasolina. Então não era para ter esse valor tão elevado, né? Porque a variação do preço, eu ouvi recentemente também o presidente falando sobre isso, de aplicar a variação do preço do petróleo do mercado internacional, até porque nós estamos na economia de mercado. A Petrobras é uma empresa aberta, onde os seus acionistas querem resultado. Então, aplicar apenas e tão somente na variação que tem da aplicação do petróleo. Os 25%, 30% que varia, isso não estaria sujeito a essa variação. O que nós temos hoje, quando há um aumento no preço do petróleo, você aumenta o combustível na sua totalidade, sendo que parte, principalmente do Brasil, que não acontece em outros países, mas no Brasil nós temos um percentual elevado do etanol sobre o combustível, ou seja, já seria um cálculo para reduzir o preço final. Mas não acontece na prática. Não acontece ainda por falta de vontade política. Então é o que a gente tem colocado tanto a nível nacional como a nível estadual, porque ninguém quer perder receita. Se colocar para o governo dos estados, e aí em todos os estados, que ele tem que reduzir a alíquota do ICMS, ele pensa lá na arrecadação final. Só que é um efeito multiplicador quando nós trabalhamos isso na economia. Quando eu aplico determinadas alíquotas de impostos, em vez de eu aumentar a arrecadação, eu acabo reduzindo, porque eu tenho uma redução de consumo e também tenho redução de consumo de outros produtos que são impactados diretamente com o aumento do combustível. Por exemplo? Visto que o transporte, veja só, que o modal de transporte da logística do nosso país está calcado aonde? Nos caminhões, que consomem óleo diesel. Nós temos poucos ainda outros modais, como a ferrovia, nós estamos vendo aí, né, sendo propalado, mas até agora em Mato Grosso ainda, né? Nós estamos na via de aguardar as hidrovias e outros que vão reduzir de forma drástica aí o consumo de combustível e minimizando o valor no frete, que implica diretamente no preço final de todos os outros produtos. Quer dizer que nós podemos ter aí nos próximos dias aumento nos alimentos? Sem sombra de dúvida, porque é um efeito cascata, né? O frete no transporte dos alimentos, principalmente aqueles que não são produzidos no nosso estado, os hortifruti granjeiros, que vêm de outros estados para abastecer, com certeza isso vai impactar, porque esses custos são repassados. E no final, quem paga por isso tudo somos nós, os consumidores, que vamos ficar aí à mercê dessa variação de preço. O BNDES vai liberar 1 bilhão para estimular a produção de biocombustíveis. Para empresas que comprovarem a redução da emissão de CO2, as taxas de juros dos financiamentos vão ser menores. Vamos ver a reportagem e a gente volta comentando aqui. Os impactos ambientais gerados pela emissão dos gases de efeito estufa têm sido uma das preocupações do governo brasileiro. Por isso, o país conta com o RenovaBio, um programa que busca expandir a produção e o uso de biocombustíveis. Dentro do RenovaBio, existe o crédito de descarbonização, uma unidade de medida que vai determinar quanto de gás carbônico deixou de ser emitido. O crédito de descarbonização, o nosso CBio, é um dos principais instrumentos do RenovaBio. O CBio é emitido por produtores de biocombustíveis certificados, com base em uma nota de eficiência energético-ambiental proveniente dessa certificação e também do volume de biocombustíveis comercializados no mercado nacional. Ao todo, neste ano, mais de 6 bilhões de créditos de descarbonização já foram negociados na Bolsa de Valores. Esse número representa 24% da meta para 2021. Ainda dentro da política de redução da emissão de gases, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
vai liberar um crédito com orçamento no valor de R$1 bilhão para estimular a produção de biocombustíveis. As empresas interessadas em obter empréstimos terão até dezembro de 2022 para apresentar projetos. Seu objetivo é conceder empréstimos aos produtores de biocombustíveis para que eles melhorem a sua eficiência energética ambiental na produção dos biocombustíveis. Incentivo que foi comemorado pelos produtores. Ver o Banco de Desenvolvimento Econômico, o BNDES, fazer uma política com este foco, sem sombra de dúvida, é muito importante para o Brasil. E o consumidor vai sentir o efeito desse trabalho? Luiz, nós verificamos o seguinte: tudo que traz resultado de redução de preço final tem benefício para o consumidor. Talvez não seja de imediato. Começam os investimentos agora, até o ano que vem. Talvez daqui 1 ano, 2 anos, nós vamos ter realmente esse benefício. Como isso? Quando nós reduzimos a nossa necessidade de utilizar combustíveis fósseis e usamos combustíveis renováveis, como esse aqui, né, na área combustível de fonte biológica, né? Então nós vamos ter realmente sim, porque toda vez que tiver um aumento no preço do petróleo no mercado internacional, o impacto passa a ser muito menor, que é aquela proposta de impactar apenas no percentual que o combustível é utilizado. Nesse caso são alternativas, fontes alternativas de combustíveis. Como nós temos aí tecnologia sendo desenvolvida, inclusive pelo Brasil, que é a tecnologia de energia solar, energia veículos com energia elétrica, né? Então, são novas tecnologias que vão impactar diretamente no consumo e no preço final de todos os produtos, porque você tem uma redução e não fica à mercê dessa oscilação do mercado internacional. Mas não vai haver queda, na sua opinião, queda nos preços dos próximos meses aí? Olha, é muito... Até porque a gente vê crescer o preço, mas não vê diminuir de jeito nenhum, né? Difícil, né? Até porque tem uma somatória de valores, não acontece na mesma velocidade que aumenta os preços, né? Eles vão reduzindo paulatinamente. E às vezes nós olhamos, mas subiu o combustível, vai aumentar automaticamente na mesma proporção a inflação? Não, porque nós temos produtos sazonais também que começam a cair de preço. Recentemente nós vimos aí o aumento do preço da carne, né? Estamos aí nessa situação. Quais são os fatores? Aumento da exportação, diminuição da oferta no mercado interno. Então, quando você tem lei básica da economia, oferta e demanda, quando eu reduzo a oferta interna, os preços sobem. Então, hoje, com a cotação do dólar, compensa mais para o produtor, para os frigoríficos, colocar esse produto no mercado interno, onde a remuneração é muito maior. E aí, em detrimento da sociedade, mercado externo. Então, em detrimento da sociedade. Para a situação não houver desequilíbrio, aí a necessidade do Estado. O Estado vir regular, inclusive, a necessidade do abastecimento interno. Então, se discute muito o tamanho do Estado. O que se tem e que se pode fazer é um Estado necessário. Nem muito Estado, nem pouco Estado, mas Estado necessário para poder aí atender às necessidades, que é uma questão importante, a segurança. A segurança alimentar passa também por essas questões estratégicas, que preços acessíveis, compatíveis com a renda do trabalhador, para que ele possa ter o salário mínimo compatível para satisfazer as suas necessidades primordiais. O que o consumidor pode fazer nesse momento? O consumidor ele tem que tomar as suas medidas, que são o quê? Priorizar aquilo que é de extrema necessidade, né? Priorizando aquilo que realmente é supérfluo, tirando da sua lista, que já está muito estreita, mas para poder buscar pelo menos as suas necessidades básicas, né? Que é as necessidades biológicas e satisfação de manutenção da vida, e dentro dessa necessidade ir ampliando de acordo com a sua renda. Agora, durante o lockdown que aconteceu no início da pandemia, a gente percebeu, houve uma queda no consumo e os preços caíram, né? O preço do combustível foi lá embaixo. Nós tivemos fatores que aí eu digo primeiro, lei da oferta e demanda. Quando você reduz a demanda, automaticamente esses produtos vão ficar estocados. E para poder fazer circular, ou você aplica a lei de mercado e reduz os preços, reduzindo aí a margem de lucro, aí todo mundo perde, porque se não há consumo, não há também impostos a serem recolhidos. Então o governo tem que ter essa sensibilidade para atender não só o seu caixa, mas a satisfação de toda a sociedade. Para isso existe o Estado, né, para dar aí manter
à necessidade da sua sociedade, da sua população. Pelas notícias que o senhor acompanha e o que o governo federal tem feito, nós devemos ter novos reajustes ainda nos próximos meses? Pois, depende da oscilação do preço do petróleo, que é aquilo que eu disse. Nós não somos formadores de preço, mas algumas medidas podem ser tomadas, como essa que nós ouvimos agora recentemente, né? Em financiamento, redução do PIS e COFINS que compete ao governo federal, uma sensibilidade dos governos estaduais para reduzir esse percentual do ICMS sobre os combustíveis ou fazer essa proposta que o governo acaba de apresentar de aplicar as suas alíquotas não no preço de bomba, mas no preço de refinaria, com certeza isso vai trazer aí um alívio, né, para os bolsos dos consumidores. Alcimário, obrigado pela tua presença hoje aqui, para a gente comentar e dar uma geral para o consumidor, que é importante um economista, né, uma pessoa que entenda do métier aí, né? Muito obrigado pela tua presença. Sucesso. Eu que agradeço, Luiz, estamos à disposição, né? Aquele que for possível, estaremos aqui comentando com vocês. Já fica o convite para voltar aqui. Muito obrigado.